Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast e videocast Mercado em Movimento. Trazemos para excelentes conversas aqui conosco, pessoas que fazem parte do mercado nos vários segmentos e têm muito boas histórias para contar, que têm uma visão privilegiada do mercado em que atuam e que, por isso, vão trazer muito conhecimento para nós aqui. A convidada de hoje é a mãe de Clara e Eduardo, nascida em Campina Grande. Ela é neta de ninguém menos que Lourdes Ramalho, um orgulho da Paraíba, dramaturga premiada, um nome, um ícone do nosso teatro. Ela é advogada, administradora de empresas, o currículo é extenso, sócia de escritório de advocacia. Ela é conselheira federal da OAB e atual presidente da Federação Paraibana de Futebol. Michele Ramalho Cardoso, ou apenas Michele Ramalho, como todo mundo conhece, né, Michele? É verdade. Rapaz, neta de Lourdes Ramalho. Assim, a gente não imagina, né? E eu descobri, você me contou, que você não é só neta, mas você conviveu muito, morou com sua avó durante muito tempo, né? Eu acho que isso já é um excelente gancho para a gente começar, né? Como é conviver com Dona Lourdes, que viveu 99 anos. Verdade, Plínio. Um prazer enorme estar aqui, a convite da Rede Paraíba, fazendo parte agora do Mercado em Movimento. Tenho certeza que esse podcast será de grande sucesso, visto que é dirigido por uma grande rede, que são vocês que compõem aqui a Rede Paraíba. Você falando aí do início da minha avó, eu chego a me emocionar, porque minha avó sempre foi e é ainda uma pessoa inspiradora na minha vida, sempre foi muito presente. Como eu te falei, meus pais se separaram, eu era muito nova, eu tinha por volta de 9, 10 anos, e acabei morando com ela e tive a honra de ser uma discípula e aprendiz da cultura que ela sempre me passou e da grande mulher, porque para vocês conhecem a grande teatróloga Lourdes Ramalho. Eu posso dar o testemunho e dizer que conheço e me inspiro na grande mulher, na grande avó que ela sempre foi, na grande matriarca da família. Então, a minha avó, ela tem raízes que hoje você vê aí se expandindo, dando frutos para minha filha, dando fruto para mim, para minhas primas, para os homens da família. Minha avó é um pouco de todas nós. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje com vocês, falando e participando desse programa e podendo também compartilhar essa grande alegria da minha vida, que é ser neta de Lourdes Ramalho. Como era esse convívio? Olha, minha avó, como eu falei, ela era a grande matriarca da família. Ela era a grande mãe. Na época, mais ou menos, da Revolução Feminina, as mulheres começaram a trabalhar, então, não apenas minha mãe, como todas as minhas tias, casadas com os filhos, que eram mais filhos homens, todas aderiram ao mercado de trabalho e deixavam todos os seus netos com minha avó. E lá era uma maravilha, porque minha avó, ela fazia peças de teatro e eu e todos os meus primos, nós ficávamos ali ensaiando, brincando. Então, na casa da minha avó, era a casa realmente da avó, como a gente fala, que eu fico brincando com minha mãe. Já não existe mais as vozes de antigamente. A gente almoçava em pé de árvore, a gente brincava, a gente ensaiava peças de teatro, então era tudo permitido. Alguém virou ator ou teatrólogo também na família? Na verdade, todos nós temos um pouco, inclusive temos diversos advogados, e quando eu estava fazendo direito, minha avó sempre falava, lembre-se que quando você estiver lá na sustentação oral, você vai estar interpretando uma grande atriz, e quem vai ganhar que seja um tribunal de júri ou que seja uma sustentação oral normal no CIV, vai ser quem interpretar melhor aquele direito do seu constituinte. Caramba, então, assim, eu tenho várias frases, tenho várias recordações de várias coisas, de momentos decisivos da minha vida que minha avó participou e que ela falava assim com muita clareza, e que às vezes a gente vê que a vida é muito complicada e a gente acaba complicando mais ainda, que poderíamos simplificar. Eu lembro uma vez que eu cheguei para minha avó e eu estava nesse processo de que eu casei, fui morar em Sergipe, 10 anos, e quando eu estava prestes a me separar, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um avião e vir conversar com minha avó e falar, minha avó, eu estou pensando em me separar, o que é que você acha, eu não aguento mais o casamento, tal, qual a sua opinião? Isso é muito importante para mim. Ela apenas respondeu, minha filha,
você já me deu a resposta porque você está perguntando. Eu disse, mas como? Você chegou aqui já dizendo que queria separar. O que é que você quer ouvir de mim? Apenas escute seus instintos. Então, minha avó era justamente uma pessoa que inspirava e fazia a gente acreditar na gente. Então, ela dava muito autoestima a todos que estavam ali. Então, ela trabalhava muito essa questão de melhorar a autoestima, de melhorar o desenvolvimento, de tirar um pouco, de quebrar um pouco a vergonha, que às vezes atrapalha a gente nas relações pessoais, nas relações profissionais. Então, o teatro é libertador. E todos nós fazemos um pouco de teatro, mas infelizmente, como ela sempre diz, eu lembro também de outra frase dela, meu tio Luiz Silvio Ramalho, ele se aposentou agora, um grande desembargador, e a minha avó falava, coitado, pobre de Júnior, não seguiu a carreira artística, ele teria sido muito mais feliz. Então, minha avó era uma grande mulher e que tinha essas pérolas e que eu carrego hoje no meu coração com muito carinho e na minha vida também, não apenas pessoal, como profissional, e aplico até hoje. Um momento realmente privilegiada. E aí você não seguiu o teatro, mesmo num berço, né, desse tamanho, né, com Dona Lourdes, e seguiu aí direito e administração. Chegou a cursar os dois ao mesmo tempo, foi isso? E onde veio essa orientação? Já tinha alguém do direito na tua família, na tua casa, ou não? Ou foi uma decisão sua mesmo? Não, na verdade, meu avô, que também chama-se Luiz Silvio Ramalho, vovô também era desembargador, aí tem meus tios também, meu tio também, Luiz Silvio, que também é filho, meu pai, que era advogado e procurador do Estado, meu irmão, promotor de justiça, então já tinham vários da carreira jurídica. E na questão de administração também sempre foi uma paixão, trabalhar com gestão, eu sempre me identifiquei, tanto que aos 18 anos de idade eu acabei entrando no empreendimento, comprando um empreendimento aqui, que é daqui de João Pessoa, a Livraria Espacial, que é do sócio da Casa do Colegial, lá de Campina Grande. Então, eu já entrei num negócio muito nova e, graças a Deus, o negócio deu certo. E a administração e gestão sempre também tiveram no meu coração e que não deixa até os dias de hoje. Então, ainda hoje, eu acabo fazendo as duas funções. Eu me formei nos dois cursos e aplico hoje os dois cursos que fiz, a gestão na federação e o direito no meu escritório de advocacia. E aí, dentro, né, do direito, a advocacia, você se tornou conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, né? Desde quando você está exercendo essa função, quais são as principais atribuições, né? Como é que alguém vira conselheiro da OAB? Olha, na verdade, eu estou como conselheira federal agora, nessa gestão de Arço Tagino, o grande presidente que eu muito admiro, mas também já fui conselheira estadual das duas gestões, também do presidente Paulo Maia, então não foi algo que nasceu agora, eu já estou, na verdade, no terceiro mandato de como conselheira. E como conselheira, a gente, na verdade, os advogados se juntam e eles votam aquela chapa, aquele grupo que eles entendem ser melhor para representar eles na advocacia. E eu me sinto realmente muito honrada de ter sido votada e fazer parte dessa chapa e representar os advogados em Brasília, no Conselho Federal, defendendo as pautas, não apenas da Paraíba, mas também nacionais. São mais de 150 conselheiros, né, em todo o país. 6 por estado, Isso. Mais o Distrito Federal. E aí, esse ano ainda, a gente vai ter o encontro do G20, né, no Rio de Janeiro, e só vão ser 7 conselheiros desses mais 150 que vão participar do comitê gestor, e você é uma dessas pessoas, né? Então, acredito também que é uma tarefa gigante aí, né? 20 dos mais importantes, né, entre eles, os mais importantes países do mundo, na economia, inclusive, e é um grupo cujas pautas determinam muito do que acontece na economia e na política global, né? Qual vai ser sua tarefa ali nesse comitê? Olha, foi muito importante a escolha aqui da minha pessoa como conselheira. Eu me sinto muito honrada,
porque vou estar representando não apenas os advogados da Paraíba, mas também vou estar representando a Paraíba nesse comitê nacional tão importante. Então, dia 18 e 19, nós já estamos indo ao Rio, vamos instaurar realmente esse comitê executivo, e vai ser de suma importância estar aprendendo, vou muito mais aprender do que propriamente ensinar, visto que nós vamos estar com as maiores sumidades do mundo, né? Então, a sensação é de felicidade, de alegria por ter sido escolhida, e vou ser orientada para fazer e não fazer vergonha, né, a todos nós aqui da Paraíba. Mas que tipo de trabalho vocês vão fazer lá? Nós vamos palestrar, vamos começar iniciando agora na instauração, vamos dar palestras sobre o comitê, sobre o que vamos apresentar, vamos ciceronear as pessoas, vamos debater os temas que vão ser postados na data do dia 18 e 19 de novembro. E esse ano acredito que a gente tem pautas muito importantes, né? Sim, que o vão mundo ser está várias. aí literalmente pegando fogo, com guerras, com questões econômicas muito fortes, embates entre alguns países. Inteligência artificial, robótica, então são temas, eleições. são temas internacionais e que abrangem todos os países e que devem ser debatidos por essas grandes cabeças pensadoras também. E aí a gente tem, né, passando aí pela a Michele criança, adolescente, nascida no berço do teatro, abraçou aí a administração, direito, foi dona de loja, e aí chega ao futebol, né, mas não foi direto, foi um processo. Você primeiro foi advogada de clube, da própria CBF aqui na Paraíba, até virar auditora do STJD aqui, no estado. Né? Como foi essa construção e até decidir ser uma candidata a presidente da federação? É engraçado que essa sua pergunta, todo mundo tem essa curiosidade de saber, mas como ela acabou caindo aqui como presidente da federação? E muita gente não sabe que isso foi uma construção. Não foi simplesmente eu cheguei e virei presidente, foram vários degraus. Eu fui avançando com o passar do tempo, e agradeço também desde já muito ao direito, que o direito abriu a porta. Por isso que eu sempre falo que as duas carreiras sempre me ajudaram. E já mais uma vez voltando a Lourdes Ramalho, a minha avó, que foi mais um dos ensinamentos dela, que eu casei muito jovem, eu casei com 22 anos, com 23 engravidei, disse, vó, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Porque meu ex-marido, ele morava em Sergipe e fui morar em Sergipe. Ela fez, você vai ter seus filhos, eu disse, mas eu vou ficar sem trabalhar num estado que eu nunca fui, o que é que eu vou ser? Porque eu já estava com a vida meio que organizada aqui. Ela fez, minha filha, vai estudar. Estude, que para onde você for, você vai levar seus estudos. Você sempre vai tirar uma lição dos seus estudos. Então, assim eu fiz, assim eu consegui terminar direito, consegui terminar administração, e hoje eu tiro frutos eternamente deles. E quando eu fiquei esse tempo em Sergipe, eu acabei me acomodando um pouco e sendo mãe. Eu também acabei vivendo muito a maternidade e passei alguns anos me dedicando à maternidade e apenas estudando e terminando meus cursos, fazendo pós-graduação, e de repente o casamento não deu certo e eu volto para cá. E quando eu volto para cá, eu apenas trago meus filhos e a minha bagagem de estudo. Então, quando eu chego aqui, eu já entro no escritório de advocacia, que hoje é com o meu primo, George Ramalho, nós somos sócios, estamos até hoje, desde quando eu cheguei, e já entrei na área de direito esportivo, que era uma área um pouco nova, ainda é uma área que pode melhorar muito aqui na Paraíba, que eu sempre convido os advogados a participarem da área do direito esportivo, que ainda não é muito explorada, mas é uma área que tem um grande futuro. Então, eu iniciei de retorno minha carreira na área de direito esportivo e comecei a advogar para alguns clubes aqui da Paraíba. E desses clubes fui ganhando corpo, e dos clubes eu acabei advogando também para a Federação Paraibana. Eu fui advogada da Federação Paraibana. Depois a CBF me convidou para advogar para a CBF. Eu fui advogada da CBF, e foi quando apareceu o cargo de auditora do STJD, porque o STJD, para quem não sabe, é o Superior Tribunal de Justiça Esportiva. A sede é no Rio, né? A sede é como se fosse nosso STF, que a Constituição ela já deixa
muito claro que as questões administrativas do esporte têm que ser resolvidas na justiça esportiva, assim como as trabalhistas têm que ser na justiça do trabalho. Então, existe essa justiça de direito esportivo que tem que ser esgotada as instâncias para que possa entrar na justiça comum. Então, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que a sede é no Rio, aí eu fiz parte, fui julgadora dessa grande corte, que para mim foi um motivo de grande satisfação, porque fui praticamente a primeira mulher e a primeira paraibana, ou que seja paraibano, foi a primeira pessoa da Paraíba a ocupar essa tão alta corte. Então, daí eu fui cada vez mais me engajando no futebol e tomando corpo, e foi quando aqui na Paraíba se veio aquela operação, que eu sinceramente não gosto nem de falar, que foi aquela operação Cartola, visto que isso é coisa do passado e que tem que ficar no passado e bem enterrado para que os fantasmas não voltem a espantar a gente nessa nova gestão, nessa nova era de futebol que não só eu, como todos vocês, como todos viemos fazendo. Aí, perguntar só o seguinte, quando você vai para o futebol, né, para advogar para clubes, você foi mais por uma oportunidade, né, profissional, ou você já tinha alguma afinidade também com o esporte? Não, foi uma oportunidade realmente profissional. Eu vi que era um nicho que estava aberto aqui na Paraíba, que poucas pessoas ocupavam, e eu vi justamente uma oportunidade de trabalho, e daí minha carreira cresceu e cresceu muito rápido. Então, por isso que eu sempre, quando eu falo, eu sempre convido, quando eu estou na OAB, diversos advogados a fazerem parte também desse nicho, que ainda tem poucos advogados e tem um mercado cada vez maior com a profissionalização dos nossos clubes. Então, quando eu estava no STJD, que teve continuando essa Operação Cartola, então eu sempre falo, eu estava uma vez na CBF conversando estava tendo uma reunião da Liga do Nordeste com diversos presidentes de federações, um grande patrocinador que estava dando um patrocínio para todas as federações do Nordeste. E me tocou profundamente quando este patrocinador em específico, ele falou, ele não sabia que eu era da Paraíba, mas ele foi bem enfático quando na reunião ele falou, olha, esse patrocínio vai de forma igual, dividida para todas as federações do Nordeste. Agora, a única coisa que eu peço é que a minha marca não vá para a Federação Paraibana, não coloque nos campos, porque eu não quero o meu nome atrelado a qualquer escândalo que possa vir a ter, visto o que a gente já vem vendo, o que vem acontecendo. Caramba, isso deve ter doído muito. Então, isso doeu, isso aí a gente tem aquele sangue paraibano quando sobe, aí subiu, esquentou minhas orelhas, eu disse, nossa, eu tenho que tentar fazer algo diferente, eu não posso ficar apenas aqui nessa supra-corte, julgando os processos, eu tenho muito mais a fazer, eu tenho que realmente ir na base e tentar construir uma ideia nova para esse nosso futebol, porque eu aqui sozinha não vou conseguir, eu tenho que tentar fazer algo realmente diferente. E foi por isso que eu vim aqui para Paraíba e fiquei nessa do futebol e me candidatei e quis fazer algo diferente. Como foi a construção dessa candidatura? Pois é. Porque o resultado foi apertado, né? 26 a 24, depois já na segunda votação polêmica que gerou demandas jurídicas, né? Depois, assim, como foi essa construção até você virar presidente? Olha, a primeiro momento eu até estranhei, porque era a minha primeira eleição, mas hoje a gente vendo eleições, não só da área de futebol, com diversas outras federações, demandas jurídicas sempre hão de acontecer. Eu já estou preparada e acostumada. Até nessa minha última eleição houve, né, uma demanda que viram um erro no edital, que queriam mudar e teve uma decisão para mudar. Eu já estou acostumada e sei lidar hoje muito bem com isso. A princípio, realmente foi mais complicado, até porque eu tinha um grande candidato, uma pessoa, o Eduardo, que Deus o tenha hoje, mas era uma pessoa muito querida, que os clubes também gostavam muito. Então, foi um candidato realmente à altura, e você vê que nós ganhamos muito apertado, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente iniciou, Eduardo também, logo após eu convidei ele para ir para a federação, você vê aí que tem diversas fotos, ele dando dicas, depois ele ficou ajudando um clube também de futebol, ele nunca saiu, né, do futebol, infelizmente ele acabou saindo, que Deus o levou, mas enfim, eu comecei fazendo essa questão do futebol, desde da gestão de direito, e acabei caindo na presidência da Federação de Futebol. Não foi apenas um caminho traçado muito rápido, retilíneo.
foram diversos degraus e que foram alcançando com o decorrer do tempo uma dimensão maior. Você sabia que a eleição seria difícil? Sim, sabia não só a eleição, eu sabia que a gestão seria muito difícil. Quando a gente tem um processo como esse, você assume após a Operação Cartola, com denúncia de manipulação de resultado, arbitragem totalmente descredibilizada, anunciantes, como você falou aqui, né, que não queriam atrelar o nome ao futebol paraibano, né? Então, assim, o futebol ele estava ali, literalmente, como a gente costuma falar, no fundo do poço, né? E uma das frases que você falou lá no início, na primeira gestão, foi limpar e organizar a casa nesse primeiro mandato, que é o que você tinha garantido até então, 4 anos à frente da federação. Qual foi o quadro que você encontrou? Né? Vou começar meu trabalho, meu primeiro dia de trabalho, minha primeira semana. O que era que tinha, o que era que não tinha, né? E quais as principais dificuldades? Olha, fazer um levantamento, eu peço até desculpa se eu tiver lapso aqui de esquecer alguma coisa, porque foram tantas coisas que a gente teria que ter uns 2 podcasts para continuar falando Vamos aqui. Vamos começar pelo mais absurdo, então. Aquilo que chocou. O mais absurdo foi o quadro de arbitragem, foi saber que nossa arbitragem nacional, nossa arbitragem paraibana, eu não era mais convidada para fazer parte da arbitragem nacional. Então isso realmente era chocante, a gente via que todos os árbitros que eram formados pelas outras federações eram convidados a apitar campeonatos nacionais e apenas a nossa não era convidada. Então isso era um dos meus maiores desafios, porque eu sempre brinco, quando eu entro em campo, time A com time B tem suas equipes, mas o time da federação é a arbitragem. Então eu tenho que formar um time novo, tenho que iniciar, e eu entrei no final de 2018 e já no início de 2019 iniciava uma competição que eu não sabia nem para onde ir, visto que a gente estava com a arbitragem, com a federação, com tudo defasado, a gente tinha máquina de datilografia, as competições eram feitas em máquina de escrever ou manuais, não tinha um sistema. 2019 e a Federação Paraibana de Futebol tinha máquina de datilografia e não computador. É isso que eu estou ouvindo? É isso. E eu, antes de mais nada, quero registrar e agradecer à CBF, que nesse primeiro momento eu contei com o apoio deles. Eles vieram juntos, eles mandaram aqui um gestor de cada setor da CBF, veio aqui para me orientar, porque eu estava realmente perdida, como segue em tiroteio, porque eu não sabia por onde começar, visto que era tudo manual e grande parte também dessa documentação na Operação Cartola foi levada, então eu não tinha histórico, eu não tinha passado, eu tinha que recomeçar uma coisa eu peguei o trem andando. E foi nada digitalizado, documento? Nada. Não, nada digitalizado. Esse também foi um grande desafio, a gente não apenas digitalizar, mas também mudar o pessoal, mudar a equipe que trabalhava para justamente acompanhar essa nova cara, essa nova gestão que já estavam acostumados com a gestão passada. Então isso também foi um desafio, a mudança do pessoal que trabalhava na federação, que teve que ser brusca, nós tivemos que tirar quase todos que trabalhavam lá. E a arbitragem, nós desde o primeiro dia entramos com a escola de formação de arbitragem, de formação e captação. Então, para quê? Que o nosso objetivo era que pelo menos no outro ano a gente conseguisse mesclar, que já tivesse formado algum ato novo, para que a gente pudesse, porque acabou que alguns atos acabaram sendo punidos por conta de algumas coisas feitas por outros, então acaba que por todos pagaram, e eu não tinha como fazer diferente, eu não tinha como colocar a arbitragem naquele momento, que eu não sabia quem era quem, então a primeiro momento eu peguei toda a arbitragem realmente de fora, no segundo ano a gente fez uma arbitragem mesclada, no terceiro ano já fizemos uma arbitragem mais robusta, então a CBF já começou a acreditar no nosso trabalho, já começou a pegar nossos árbitros para apitar em campeonatos nacionais, hoje inclusive nós temos uma grande revelação. Semana passada, o Afro Rocha foi convidado para fazer parte do grupo de elite da CBF. Ele vai começar a apitar os campeonatos Série A. Então, para chegar na Série A, a gente começou sem nada, roendo osso. Depois fomos para a Série D, depois para a Série C, para a Série B, e hoje esse ano, nós vamos subir o degrau que é a Série A, mas incansavelmente não vamos apenas nos acomodar, porque a minha meta é a FIFA. A minha meta é a gente formar um árbitro e apitar na Copa do Mundo.
Muito bom. Aí sim. E aí, você chega à federação, primeiro tem esse cenário, né, de terra arrasada, né, do ponto de vista moral, do ponto de vista de estrutura física, né, de equipamentos para trabalhar, de pessoal, quadro pessoal, como você falou aí, teve que promover uma modificação muito intensa, né, para recomeçar. É um trabalho enquanto você também aprendia o que é estar à frente de uma federação de futebol. A confiança dos clubes nesse início, como era? Como foi essa interlocução com os mandatários, né, com os dirigentes de clubes? Foi uma das partes mais difíceis ou já houve uma certa compreensão ou uma boa vontade lá deles? Olha, eu desde já agradeço a todos os presidentes de clubes, aqueles que desde o início participaram do meu primeiro arbitral, até os de hoje que participaram do arbitral recente, porque realmente sem eles o futebol também não teria dado esse grande avanço. Eu sempre falo também que eu tinha muito medo desses conselhos arbitrais. No meu primeiro conselho eu estava em pânico, porque diziam que passava 3 dias, que tinha briga de murro, que virava mesa, que era cada um puxando para si, para o seu interesse. A federação não conseguia atuar tão bem com esses conselhos arbitrais, visto que era realmente uma total falta de respeito nesse meio que se vivia nesse conselho, né, arbitral. Então, meu primeiro arbitral, eu pedi socorro, não tenho um pingo de vergonha de falar que eu pedi socorro à CBF, e eu disse, olha, eu não sei o que vai acontecer, já me disseram que as histórias aqui são cada uma piores que a outra, você parece que está vendo história de lampião do futebol, acontece aqui na Paraíba. Então, me ajudem, me socorram. E na época o presidente mandou o Manuel Flores, que era o diretor de competições da CBF. Manuel Flores foi a primeira vez que ele participou de um conselho arbitral de uma federação. Ele veio, ele me ajudou e eu, como uma boa aprendiz, apenas decorei. Vi a forma como ele lidava, a forma como ele se mexia, e fui aprendendo. No próximo arbitral eu já disse, agora é minha praia, agora eu já aprendi, agora é comigo. Me dá a rédea que eu já aprendi. E desde então os presidentes de clubes nunca tiveram problema, nunca tive um conselho arbitral que durasse um dia. Hoje, quando a gente vai para um conselho arbitral, eu te confesso que alguns presidentes de federações até brincam e perguntam, mas como você faz? É mais um momento de confraternização do que propriamente um momento de discussão, porque hoje existe uma relação de confiança, não apenas em mim, mas também nos próprios presidentes. Os presidentes confiam nos outros, eles sabem que hoje o interesse tem que ser comum, o interesse tem que ser a Paraíba, tem que ser o futebol paraibano. Não adianta, a gente não tem mais espaço nem tempo para clube A ou clube B, está apenas querendo defender seu interesse próprio. O interesse, em primeiro lugar, tem que ser do futebol paraibano como todo, porque o futebol paraibano acaba alimentando essa cadeia alimentar. Então, se o futebol como todo vai bem, todo mundo vai bem. Você vê que no primeiro ano eu não tive patrocinador nenhum, foi bastante difícil. Segundo ano também não. Terceiro ano já ensaiou um patrocinador a chegar. Pegou pandemia também no meio, não? Pegou pandemia, mas a questão não era pandemia, não, é porque não tinha mesmo patrocinador. Mesmo sem pandemia ia ser difícil. Mesmo sem pandemia não tinha, porque a gente estava construindo, a gente estava um futebol desacreditado. E o mercado olha e diz assim, epa, peraí, exato. Não vou confiar logo, deixa eu ver o que é que essa moça vai fazer aí para ver se organiza ou não, para retornar essa credibilidade e, consequentemente, o investimento. Então, assim, a gente teve também, foi um grande pulo, a TV aberta também, transmitindo nossas competições. Então, você vê, já no terceiro ano já comecei a ter um patrocinador, e isso reflete, não é na federação, quando a federação vai bem, todos os clubes acabam indo bem, porque o patrocinador, a federação organizada, acaba passando também para os clubes, e os clubes também se organizam. Então, quando o clube sabe, o básico que a federação tem que fazer pelos clubes é data de início de jogo, data de final de jogo. Então, a competição vai iniciar tal dia, acaba tal dia, vai ter uma transmissão. Quando a gente antecipa isso e dá essa segurança para os clubes, eles passam também para os patrocinadores deles. Então, isso também dá uma estabilidade. Então, o que a federação mais precisava naquele primeiro momento era estabilidade. E não é fácil porque as pessoas querem movimento, querem ver o imediatismo. E eu sempre falava, gente, vamos com calma, vamos plantando, que a gente vai colhendo cada ano, a gente vai colhendo. Já colhemos
colhemos muito, confesso, mas ainda sempre falo, tem muito ainda para ser colhido. Você vê que esse ano nós tivemos briga de patrocinadores, de name rights, isso para mim era assim, desde o dia que eu entrei, eu pensava, nossa, eu quero um dia chegar e negociar, sem dizer, quem dá quanto? Fazer um leilão de quem dá mais no nosso name, porque que esse name, ele acredite na nossa competição. E assim a gente conseguiu. Hoje... Para quem não sabe o que é, o name rights é quando você coloca o Brasileirão fulano de tal, né, o patrocinador de futebol. Patrocinador que aparece. Então, é o nome da competição. Paraibano, o nome da empresa, 2024. Né? Exato. Ou seja, a empresa ela compra o nome do próprio campeonato para aparecer ali. Que isso era impensável, né? Não, claro. Se a gente não tinha um patrocinador nem para o campeonato em si, pois é, isso, name rights já era algo muito isso distante. acaba ajudando, como vou dizer, não é só a federação, porque na hora que eu tenho um patrocinador, eu reverto isso diretamente para os clubes. Hoje também, os clubes da Paraíba são um dos poucos clubes no Brasil que não pagam nada na competição. Os clubes que a gente consegue esse patrocinador agora na Série A, eles não pagam taxa de arbitragem, eles não pagam pessoal de apoio, então eu acabo revertendo para os clubes esse patrocínio. Então por isso que eu falo, o interesse tem que ser de todos. Se todo mundo não estiver junto, não vai. Se um clube quiser ganhar uma vantagem maior do que a outra, se um for e atropelar, aí o sistema cai. Então, hoje, eu sou grata aos presidentes porque esse sucesso, eu não vou dizer que é minha causa, não é só a federação, não. Eu atribuo esse sucesso também aos presidentes de clubes, às torcidas também, as torcidas que estão indo, confiando em ir mais para campo, aos torcedores, a vocês aqui também, a vocês que lidam com o esporte, que a gente vê que antigamente, infelizmente, os meios de comunicações que eram voltados para o esporte, de uma hora para outra viraram para páginas policiais. Então a gente via, assim, você pegava um locutor de rádio que era para estar falando ali do clube A, clube B, que ganhou, que não sei o quê, está falando ali de página policial, de coisas ruins do futebol. Então virava assim, isso tudo mudou. Tudo mudou, não foi como eu volto a dizer, não foi apenas a federação, a gestão da federação que mudou, foi um trabalho de conscientização como todos, porque se o esporte também não é reconhecido, para as pessoas que trabalham com esporte, seja ele um comunicador, seja ele um jogador, seja ele um cara que está ali vendendo a cerveja dentro do campo, para todo mundo cai. Então, ou todo mundo abraça a ideia e defende a ideia de que nós temos que ter um futebol de excelência, ou as coisas não andam. Eu gosto de falar no dia da arbitragem, quando ele faz lá a pré-temporada, o Arthur, que faz também um excelente trabalho aqui à frente da arbitragem paraibana, então quando ele vai encerrar a pré-temporada eu vou fazer igual a você, para quem não sabe, é quando a gente reúne os árbitros e vê os que estão aptos, inclusive aqui na Paraíba é importante também divulgar que nós somos um dos primeiros no Nordeste que eu criei a pré-temporada, eu fechei um hotel só para a gente ficar 3 dias lá, as capacitações vêm pessoas da FIFA capacitar os nossos árbitros aqui, então é realmente uma pré-temporada levada muito a sério por aqui pela nossa arbitragem, por isso que a gente está colhendo esses frutos, porque a gente desde a pré-temporada até o final do ano a gente se preocupa em estar capacitando esses árbitros. E uma coisa que eu sempre falo para eles, quando eu vou encerrar a pré-temporada, eu falo, gente, olha, primeiro, a arbitragem paraibana, infelizmente a gente carrega um passado que não é bom, então não basta ser correto, tem que parecer correto, ou seja, não basta só parecer, tem que, e a gente, algumas federações, elas ainda podem dar chance de errar, a gente não pode mais errar, a gente tem que acertar, porque qualquer erro, a gente vai desenterrar os fantasmas do passado, então, a gente não pode, em hipótese nenhuma, dar chance ao azar, então, quando vocês quiserem fazer 99% não faça 100%, porque 99% ainda vai ter uma mais de erro, e tudo isso pode dar o trabalho de todos que estão aqui, de todo mundo, não apenas dos árbitros, como da federação, como dos clubes a perder. Então, eu acho assim, esse trabalho de integração de todos que fazem parte do futebol, estarem juntos e com o mesmo propósito, que é o propósito do futebol da Paraíba, torcer pelo Souza aí, na Copa do Brasil, só restou o Souza, vamos todo mundo, vai estar lá, Botafogo. Tenho certeza que os clubes paraibanos hoje estão torcendo para que o clube, seja clube A, clube B, clube C, tenha uma ascensão fora da Paraíba. É notório que o ecossistema, né, do futebol aqui no estado ele mudou, principalmente quando a gente tem um referencial tão ruim, né, que foi esse período aí onde essas coisas horrorosas aconteceram. Mas aí, claro, as coisas precisam caminhar
precisam ter os próximos passos, né? E para uma segunda gestão, você tá já no meio, né? Até 2026, não é isso? Acho que sim, eu Essa sou meio ruim de segunda data. gestão. Você elegeu como principais objetivos, né, ou dentre eles, trabalhar o investimento na base e a profissionalização dos clubes. Vamos começar pela base, né? A gente tem hoje no mercado jogadores como o Hulk, Arthur Cabral, o Matheus Cunha, Aderlan. Eu estou falando aqui dessa linha de frente assim mais conhecida, né, no futebol brasileiro e mundial, mas claro que tem outros, muitos, e que não saíram de clubes paraibanos no sentido de a venda de um jogador desse, né, ou uma segunda venda, ou uma venda posterior, render alguns milhões aos cofres de um clube paraibano que usa esse dinheiro para, né, se articular para mudar de patamar no futebol, né? Sempre tem um empresário, alguém ou um clube de fora que acaba ficando com esses nossos talentos, né? Então, aqui dentro a gente tem o CSP, o próprio VF4, o Serra Branca, agora, né, que tem essa vanguarda aí. É o pessoal que está revelando, que está colocando os meninos nos clubes grandes, né? Como fazer para ajudar os clubes mais tradicionais, como o Botafogo, o Campinense, o 13, o próprio Souza também, que tem esse destaque, a ter essa base aqui? A gente poder dizer assim, ó, a gente revelou um jogador em 2024, 2025 foi tal jogador do 13, 2026 tem um menino muito bom que o São Paulo, o Palmeiras, o Grêmio comprou daqui direto do Botafogo, né? O que falta para isso? Olha, eu entendo que isso é também um trabalho de conscientização, né? Conscientização dos clubes, porque você hoje fazer apenas barriga de aluguel, como a gente chama, que é começou o campeonato, importar um jogador de fora para jogar aquele campeonato e depois dispensar o campeonato. Esse não é o segredo, porque o futebol profissional é caro. A gente consegue aqui puxar para liberar as taxas disso, taxa daquilo, mas a gente não consegue pagar a folha de jogador. Quem paga é justamente o clube. E para se ter essa renda, não é só patrocinador. Na hora que você faz uma grande venda de um grande jogador, você acaba dando outro patamar ao seu clube. Então é muito importante esse trabalho de conscientização dos clubes, de não ver apenas o imediatismo, o agora, o hoje. Eu vou agora. É pensar no amanhã, é pensar justamente nisso, fazer um trabalho de base para tentar acolher, porque em um jogador que você consegue revelar, você acaba ganhando muito. E seu clube pode dar um grande passo. Você acha que é só conscientização? Não tem também a questão que os clubes falam muito, que é caro, né? Manter base é caro, né? Manter esse jogador e não perder esse jogador, né? Até para o assédio de empresários, é algo que custa caro. Por isso que eu quando primeiro inicia-se um trabalho de conscientização, porque a gente sabe que tem clubes que não querem trabalhar com base, simplesmente não quer trabalhar com base porque não consegue enxergar isso, enxergar o que esses clubes que você acabou de falar aí, já viram lá no passado. Você vê esse clube, o Serra Branca, acabou de entrar, ele já foi investindo direto na base, já foi campeão de base, já levou os jogadores para Portugal, já conseguiu vender um jogador. Então, assim, num espaço muito curto de tempo. Então, o futuro, eu sempre falo para eles, que é a base. Então, no que diz respeito à federação, a gente organizou esse sistema de gestão, integrou com a CBF, como eu disse, saiu do canetinha. O que acontecia aqui, algumas e muitas vezes, tinham jogadores que tinham jogado em clubes amadores, que chegava na federação, mas eu joguei no clube tal, no campeonato sub-15, sub-17, cadê minha ficha? Não estava nem inscrito no BID, competições amadoras. Então, assim, não se podia nem sequer revelar esses jogadores. Hoje a gente tem um sistema integrado com a CBF, hoje todos os jogadores e qualquer competição nossa, seja sub-15, 17, feminino, qualquer que seja a competição, hoje a gente está no BID. E hoje, pelo princípio da solidariedade, os clubes amadores também podem se beneficiar. Inclusive o Sabugi foi o mais recente, nós tivemos um arbitral agora, acho que foi do Sub-17, que eu anunciei, nem ele estava sabendo, eu tinha acabado de receber a informação da CBF, que tinha acabado de ser transferido o jogador dele lá do Sabugi, do presidente Malaquias, ele quase caiu duro, se não acredito. Acabou de ser revelado. Então o menino se despontar está ali.
BID, jogou numa competição sub-15, sub-17 da Paraíba, e ele vai receber pro resto da vida. Então, a federação, ela tem o dever de ajudar e de estar fiscalizando e colaborando nesses meninos que estão ainda fora do BID. É importante, quanto mais jogadores estejam no BID, mais serão revelados. Se a gente consegue registrar que a origem deles foi que nos clubes, seja amador ou profissional, então você garante para esse clube, né, pelo mecanismo de solidariedade, como você falou, em todas as vendas futuras, eles vão receber um percentual. É a famosa, como eu falo, profissionalização do amador. Eu sempre inicio as reuniões dizendo, gente, amador é só o nome. Vocês aqui têm que ser profissional, porque a federação trata vocês como profissionais. Então, o clube é amador, mas vocês têm que ser profissionais, porque a arbitragem que vai para um jogo do Sub-15 é a mesma do Paraibano, agora da primeira divisão. Então, a gente não faz essa diferença, a gente trata, às vezes até no início, a gente teve diversas reclamações dos presidentes, porque a gente tinha o mesmo rigor, assim, iniciar na hora, hino nacional, as pequenas coisas que fazem a grande diferença de ser profissional ou não, a gente cobrava, os juízes multavam e eles ficavam bravos, poxa, aqui a gente não, aqui não é futebol de pelada, aqui é uma competição organizada e vocês têm que tratar ela assim como ela está se propondo. Então a gente passa isso demais para os clubes e hoje eles conseguem ver, você vê presidentes, a gente vê clubes tendo esse pessoal que faz esses registros que antes eles não sabiam nem como fazer. A federação não pode fazer esse registro, essa senha individual de cada clube. O clube tem que fazer esse registro e a gente apenas vai acompanhar todo esse processo. Então, isso é um trabalho que deu muito trabalho, porque nem a federação sabia como é que poderia dar aula para esses clubes, tantos clubes, são 57 clubes que a gente tem hoje aqui na Paraíba. Então, graças a Deus, hoje está muito organizado esse setor de base, esse setor de registrar esses atletas que estão fazendo essas competições que eram para ter sido revelados e nunca foram. Inclusive tem um campeonato de base curso, né? Com 36 clubes. É o maior? Vocês têm esse registro? Se é o maior? É o Sub-15, não é isso? Sim, o Sub-15, é. Com 36 clubes. É o maior campeonato de base da história. Sim. Promovido pela federação? Olha, a cada ano vem aumentando, né? Isso eu fico também muito feliz e a gente também incentiva. Incentiva como? Inclusive esse patrocínio da primeira divisão, a gente conseguiu tirar uma partezinha para também patrocinar, para também convidar, quanto mais clubes, a gente pagando todas as taxas de arbitragem, porque é uma competição cara. A gente tem mais de 100 jogos, né? A gente tem mais de 100 jogos e a gente trata, como eu falei, com a mesma excelência da primeira divisão. Então, a gente banca toda essa competição. Para quê? Para convidar os clubes a participarem. E aí, quando a gente trata de profissionalização, vai desde essa questão documental, de capacitação com os clubes para entender toda a burocracia, para ingressar nesse mundo digital de registros, para até eles oferirem, né, lucros futuros do que pode um menino desse, de um clube lá amador do interior, participa do campeonato sub-15 e de repente desponta, e aí, né, esse clube ele vai ter o protagonismo dele financeiro também no futuro. Mas em relação aos clubes, né, que estão, por exemplo, na elite, o que falta? Qual é o principal gargalo ou quais para ter uma profissionalização maior? Porque a gente ainda enxerga muitas atitudes, decisões amadoras, né, e questões que puxam muitas vezes esses clubes para baixo, né, eles oscilam demais. Uma hora tá aqui em cima disputando Copa do Brasil, até a Série B, como o Campinense já disputou, e outra hora fica sem calendário. Então, assim, não tem como não pensar que é uma questão de profissionalização, de você chegar a um certo nível, patamar, e se manter, né? Os clubes, na verdade, também estão caminhando, e a gente vê que os frutos, eles vão colher cada vez, eles estão colhendo e vão colher mais e mais com o passar do tempo. Mas não é fácil, volto a dizer, não é fácil fazer futebol sem dinheiro, e futebol profissional mais ainda. Então, não depende apenas de um bom gestor, depende de ter bons jogadores. E para se ter bons jogadores, quem é que paga essa conta? Tem que ter dinheiro. Então, tem que ter dinheiro. Então, para se ter o dinheiro, de onde vem?
Então, assim, são várias e várias coisas que às vezes a gente vê os torcedores, e também os torcedores com razão, mas reclamando, assim, de um técnico ou de um presidente de clube que bota para Cristo. Mas, na verdade, a gente tem que entender o sistema como um todo. Você vê aquela questão daquele último jogo do Botafogo, que o Botafogo vinha numa excelente campanha o ano passado, estava o tempo inteiro ganhando, e ver o Remo aqui, que tinha acabado de receber um grande patrocínio lá do governo, do Jader Barbalha, e chegou e descaradamente desmontou o time do Botafogo. Mas desmontou assim, e vocês acompanharam o tweet e ainda tirou onda com o presidente, que é um grande presidente, Alexandre, ainda tirou onda dizendo que eu montei, se achar ruim eu levo mais, né? Porque eu tenho dinheiro, mas assim... A espinha dorsal do time. A espinha dorsal. Então, assim, naquele momento, eu sempre penso, se o Botafogo tivesse assim com um grande caixa, se tivesse bem de caixa, de financeiro, porque ele estava bem organizado, estava indo no caminho certo, mas para chegar lá e não deixar os jogadores ou o técnico, quem fosse que saísse, chegasse com contraproposta, fique, tenho certeza que ele tinha ganho, tenho certeza que ele teria ido para a Série B. Então, às vezes, como eu falo, não é apenas culpa de um presidente ou culpa de um técnico, ou o que for, também essa questão do patrocínio e a questão financeira influencia muito, porque quanto mais tem, mais se investe em jogadores. E aí a gente chega ao 6º campeonato organizado por você, e essa edição, enfim, a gente consegue ter a transmissão em TV aberta, né? Pela Rede Paraíba de Comunicação, as TVs Cabo Branco e Paraíba, e você comemorou muito, né? Claro, nós também, porque era um desejo, acho que dos torcedores, eles falam isso em entrevistas, né? A gente conseguiu, enfim, né, dar esse destaque ao Campeonato Paraibano. É um primeiro campeonato em TV aberta, mas tomara que venham muitos, e o quanto isso também se soma a esse esforço para a gente profissionalizar, aumentar, né, o caixa dos clubes. Como é que você enxerga o futebol? Isso passa a ser um divisor de águas? Sim, passa sim, com certeza. Isso dá visibilidade, né? Que é tudo que os clubes precisam para quê? Eu volto sempre a dizer, os clubes precisam da visibilidade para cada vez mais atrair os patrocinadores e investir em seus jogadores, comissão técnica. Então, é uma cadeia alimentar, tá tudo ligado, e eu fiquei extremamente feliz de ter colhido esses frutos, porque desde o primeiro ano, eu lhe confesso, eu tenho uma folhinha que eu sempre coloco assim, quais são as minhas metas, as metas do próximo ano, e uma das minhas metas era justamente que eu sempre sonhei em transmitir os jogos em TV aberta. O sonho ainda não acabou, porque o sonho era todos os jogos, né? Não apenas alguns, mas já foi um grande passo. E como eu sempre falo, é um passo cada ano. Cada ano a gente vem melhorando, às vezes as pessoas não enxergam, mas se você faz uma retrospectiva e olha para trás, o quanto já se avançou o futebol da Paraíba como um todo, já é um grande avanço, e eu fico muito feliz com essa transmissão que a gente vem fazendo com a Rede Paraíba, que não é de hoje, né? Já vem de alguns anos, a gente veio aumentando, primeiro só as finais, primeiro só fechar, depois só finais, depois a gente foi empurrando, e quem sabe para o ano sejam todos os jogos em transmissão de rede aberta. E aí a gente chega a um capítulo que eu sei que é um tema que você tem um carinho muito grande, que é o futebol feminino. Sim. Né? Michele, por ser mulher também, acredito, você falou já, né, dessa sua ligação, né, desde familiar, né, se inspirou numa grande mulher, a sua avó, e a gente vê que o futebol feminino também ele passou a ter esse protagonismo nas suas gestões, sendo tratado com carinho para que haja um desenvolvimento. É muito difícil, até porque precisa que o mercado também acredite, e acaba sendo um trabalho de resistência, né? O futebol feminino, eu sempre tive um grande carinho, visto que logo no início, na verdade, antes mesmo de eu ser presidente da federação, eu chefiei uma delegação de futebol feminino indo para a Austrália. Então, eu aprendi muito com elas e procuro sempre também, com muito carinho, também passar um pouco para as meninas aqui. Então, o futebol feminino, quando a gente iniciou, também era uma competição que não era regionalizada, era uma competição basicamente local,
e com poucos clubes, éramos, acho que 4, 5 clubes apenas participavam. Nós já tivemos clubes inscritos 13, já tivemos 8, então assim, existe ainda a falta, lógico, de patrocínio, volta a bater. O futebol feminino, ele precisa ser abraçado, não apenas aqui na Paraíba, precisa ser abraçado como um todo. Essas reclamações não são apenas daqui. As meninas da seleção brasileira, elas ainda reclamam, mas a gente tem que ver que a gente passou um tempo de muita ditadura, de que as mulheres eram 50 anos praticamente proibidas de jogar futebol. Então acabou que atrasou muito esse futebol feminino. Então, mas hoje eu vejo a cada ano que se passa, a cada Copa do Mundo que se passa, o futebol feminino sendo mais visto, tendo mais visibilidade e as meninas cada vez fazendo melhor. E chefiando a delegação, entre outros contatos, você virou amiga também das meninas, né? Inclusive de Marta, né? É verdade, é uma Não grande só amiga Marta, hoje. Hoje é uma amiga, você tem contato direto com ela, que eu soube. E Congresso da FIFA para a Copa do Mundo, né? Do Catar, também a única mulher representante lá da CBF, participando desse universo de Copa do Mundo, contato, né, com Gianni Infantino, Cafu, Bebeto e outros nomes. Como é esse universo, a nível agora de futebol mundial, que você também teve a oportunidade de estar perto? Olha, eu tenho um carinho enorme por todos eles, que você acabou de falar. Inclusive, as pessoas sempre perguntam, nossa, que universo machista que você está. Eu digo, não é machista, gente, é masculino. Não vamos rotular o futebol como um mundo machista, que a gente não está ajudando, nem mesmo convidando mais mulheres participarem de cargos de gestão que sejam. Então, vamos mudar. Não é um mundo, primeiro, machista, é um mundo masculino. E saber lidar, e lhe confesso, quando eu digo masculino, não é apenas para quebrar um tabu, é de verdade. Essas pessoas que você falaram, o Infantino, eu tenho um enorme carinho por ele, sempre me tratou muito bem. Nunca vi nenhum homem nesse ambiente com misoginia para o meu lado, sempre fui extremamente respeitada, sempre ocupei espaço, sempre me deram cadeira e me deram voz. Então, eu realmente não sou a pessoa certa para reclamar, eu sou uma pessoa para justamente tentar quebrar esse tabu que existe e convidar cada vez mais as mulheres para também participarem dos cargos de gestões. Agora deve ser muito legal, né? Estar lá no meio desses eventos, dos encontros, né? Acho que antes você nem imaginava que chegaria a esse tipo de situação. E o futebol já me deu diversos grandes presentes de amizades que eu vou carregar para sempre. Um deles, como você já bem falou, é a Marta. A gente sempre vem se falando. Eu já viajei, já fiquei hospedada na casa dela lá em Alagoas. Ela já viu o trabalho social que ela faz um grande trabalho, ela até de resgate de cachorro de rua ela agora está fazendo. Então, Marta, ela é um ícone, não apenas um ícone porque é uma grande jogadora, que também é uma grande jogadora, mas ela é um grande ser humano, e eu sou muito feliz do futebol ter me proporcionado, ter conhecido ela, de ter tido amizade dela, ter vindo aqui jogar também na Paraíba, né, naquele período terminando a pandemia, naquele jogo tão polêmico que foi, que era Brasil e Argentina. A gente tinha acabado de sair de uma grande confusão de Brasil e Argentina masculino, que não houve, né, o jogo, e na época a gente ia ser retaliada aqui na Paraíba, porque o jogo era Brasil e a Argentina não queria mandar as meninas virem, e eu fui para cima, briguei, eu disse, não, meu jogo da Paraíba vai ter que vir, seleção brasileira tem que estar aqui, e foi realmente um grande sucesso, e mostrei também com muito carinho às meninas, não apenas o nosso futebol, o nosso estado, mas as belezas do nosso estado, que elas ficaram encantadas e depois retornaram. O mais engraçado é que depois, nas férias, várias delas retornaram aqui para Paraíba. Brasil e Argentina aqui, o Flamengo também veio para cá, tudo isso teve um dedinho de Michele Ramalho lá. Não, o Landim me devia esse presente, eu sempre pedia a ele, olha, traga um jogo do Flamengo. Eu sei que para muitos não gostaram, mas para o geral, a gente quer ver o termômetro, a gente vê a torcida, o estádio estava lotado, estava linda a torcida, fizeram um grande jogo. É muito importante a gente ir ocupando espaços, que venha o Flamengo, que venha o Vasco, que venha o Corinthians, que venha a seleção brasileira. Cada jogo que a gente consegue trazer de fora, isso que muitos torcedores não entendem, mas cada jogo que a gente traz de fora para cá, a gente está ocupando espaço, a gente está mostrando o nosso estado, a gente está gerando renda, a gente está mostrando as belezas da Paraíba, e isso é muito importante, a gente está sendo bem visto cada vez mais lá fora.
Michele, a gente chega assim ao fim do nosso papo, né? Tem muito mais histórias que a gente vai depois conversar, né, de novo para contar, né? E as novas histórias que vão ser construídas a partir de agora. Mas parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que o futebol ele já é outro, né? Acho não, com certeza já é outro em relação ao que a gente tinha alguns anos atrás. E degrau por degrau, tijolo por tijolo, acredito que não só a federação, mas os clubes, a imprensa, os torcedores, né? É uma construção conjunta e eu acho que a gente merece e pode mais também no futebol. Verdade, eu nomearia todos eles e acrescentaria também, agradeceria também a construção do Ministério Público, na pessoa do Dr. Romualdo, também vem fazendo um trabalho fantástico à frente aí da organização dessas torcidas organizadas, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, é como eu falei, ou está todo mundo junto para a gente realmente mudar essa história. Eu sou uma pontinha de nada de um iceberg, por embaixo tem todos que compõem a federação, tem todos da imprensa, tem todos os clubes e também, como eu volto a dizer, o Ministério Público que tem tido um papel de suma importância nesse campeonato também da gente, que está sendo um sucesso. Obrigado, sucesso sempre. Obrigada a você e a todos que acompanham aqui a Rede Paraíba pelo convite. Obrigado. E aí, gostou dessa conversa? Então faz o seguinte, ó, vai aí no nosso canal, a gente tem outros bate-papos muito bons que a gente teve aqui, né, com gente muito importante do mercado, de vários segmentos, e que com certeza você vai gostar. Pode assistir a entrevista inteira, pode ver apenas os cortes, enfim, você que sabe, mas o convite está sempre aberto. Fique aqui conosco, o mercado está em movimento e a gente está mostrando, trazendo um pouquinho dele para você. Um abraço.